Então, boa noite a todos. Boa noite também à espiritualidade amiga que se faz presente. Possamos nesse momento ir acalmando os nossos pensamentos, serenando nosso espírito, nosso coração, agradecendo a Deus por mais um dia, pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, pelo amor do nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima. Cumprimentamos e agradecemos a irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebe com tanto amor, em especial nessa noite as equipes veterinárias, que são os responsáveis pelos trabalhos junto aos nossos irmãos menores. Que possamos juntos, encarnados, desencarnados, levar para todos aqueles que necessitam, para os nossos irmãos menores, receber também tudo aquilo que nos foi preparado, o melhor da espiritualidade, do amor e da luz. Então, como nós sempre iniciamos, que nós possamos fazer a nossa oração cantada, que é a oração de São Francisco. Então, se puderem nos acompanhar. Alguém gostaria de abrir o Evangelho hoje? Aqui. Então, o Evangelho foi aberto. Como é que é o seu nome? O Juliano abriu para nós no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. E o item que foi aberto, item 13, mundos de expiações e provas. Então vamos lá. Lembrando, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, diferentemente da Bíblia, né, dos testamentos, ele não organizou em ordem cronológica, né, dos acontecimentos, do tempo. Ele organizou meio que didático para nós. Então, nos primeiros capítulos, em especial nos 4 primeiros capítulos, nós temos os capítulos de base, né, que são os capítulos que vão trazer as informações, as premissas, para que nós consigamos ir entendendo a evolução moral que ele propõe, né, que proposta por Jesus, né, mas organizada por Kardec. E nesses primeiros capítulos, ele vem trazendo para nós, né, desde o primeiro lá, não vim destruir a lei, né, falando a respeito de como a mensagem veio sendo trazida. No capítulo 2,
ele fala para nós a respeito do reino no ser desse mundo, né, do mundo espiritual e do mundo material. E esse capítulo 3, que foi o aberto hoje, falando das muitas moradas na casa do Pai. Né? Muitas moradas, tanto a nossa morada hoje, o planeta Terra, né, como todos os mundos, né, os planetas criados, né, os espíritos nos ensinam que nada que Deus criou foi e está em desuso ou está sem utilidade. Né? Então, havendo muitas moradas, e a gente precisa entender como que funciona tudo isso. Por que várias moradas? Porque cada planeta, né, cada mundo, ele é propício para uma classe de espíritos que necessitam ali estar convivendo. Então aquele mundo vai ser adaptado, né, ao mundo necessário para as vivências daqueles indivíduos. E aí a gente entende que enquanto nós estamos encarnados, né, na matéria, nós temos um instrumento, né, que é o nosso corpo físico. Então cada corpo físico também ele é adequado àquela necessidade vivenciada naquele mundo. Então dizem os espíritos que quanto mais inicial for o nosso desenvolvimento moral, mais o nosso corpo físico ele será material, denso, que de certa forma impede a experiência, né, o transcender do espírito. Então, enquanto nós estamos aqui no corpo físico, a nossa percepção espiritual é reduzida, o nosso potencial, por exemplo, o espírito ele se locomove através do pensamento, nós não, nós temos que ir passo a passo. Né? No plano espiritual, eles dizem que os espíritos volitam, né? Eles meio que voam. Nós não, temos um tempo para conseguir se locomover de um local ao outro. Então, tudo vai mudando conforme o tempo, conforme a necessidade, conforme o desenvolvimento. Mais desenvolvido, maiores possibilidades. Né? Então, cada mundo é adequado ao tipo de espírito. E, nessa gradação de mundos, os espíritos separam em 5 mundos básicos, né? 5 categorias. Né? Lá no começo, primitivos, né? Morada de espíritos ali, recém saídos vamos dizer assim, iniciando seu desenvolvimento moral. Segundo categoria de mundos são os mundos de provas e expiações, então nós fazemos parte ainda do segundo estágio, né? Para ver ainda que nós temos muito a desenvolver, né? Porém, nós já fizemos uma caminhadinha dentro dessa categoria. Nós estamos meio que transicionando para uma outra categoria que são os mundos regeneradores. Mas não há uma data, né? Porque qualquer tipo de mudança, ela acontece segundo a nossa vontade. Então, enquanto a humanidade terrestre não se transformar a ponto de poder passar para o próximo nível, nós ainda estaremos nesse período de transição. Porém, já caminhamos bastante, né, dentro desse desenvolvimento. Mas dizem que ainda para deixarmos de ser provas e expiações vai ter que meio que cessar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, as guerras. A gente vê o quanto ainda há de melhorar o planeta para a gente poder passar para um outro ponto. Né? Então, o desenvolvimento, em especial o desenvolvimento moral, ele é passo a passo, né? Ele é trabalhoso, a gente não consegue dar grandes saltos, apesar de a gente saber o que tem que fazer, mas para a gente adquirir, né, formar, construir tudo isso dentro de nós leva muita prática, muita vivência, muito empenho, né? É um trabalho ativo de transformação. Então, o mundo de provas e expiações que abriu, então é o nosso planeta Terra. Né? Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta considerar a Terra de habitantes. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Ele fala, né, que nós aqui no planeta Terra já trazemos um desenvolvimento inato, né, que já vem com a própria humanidade. Né? Então
Então nós já fizemos progressos intelectuais, progressos morais. É só para pensar assim, dentro da nossa própria geração, né? Aquilo que há 20, 30, 40 anos atrás acontecia, né? Se a gente parar para pensar, em 1800 e pouco havia ainda escravidão. Né? A mulher foi adquirir possibilidade de voto em 1900 e tanto. Né? Se a gente parar para pensar, é muito pouco tempo para tão grandes transformações. Ou assim, para a gente ver quão primitivo ainda é o nosso pensamento, que a cor da pele determina se uma pessoa é subjugada pela outra. Então, o tanto de preconceito que ainda nós experienciamos por opção sexual, por classe social e tantas outras diferenças que, na verdade, por o espírito não muda nada, mas ainda nós aqui, enquanto encarnados, nós temos esse tipo de relações deturpadas, né? Então ele coloca aqui, mas a gente vê que há, né, um desenvolvimento, em especial tecnológico, né? Quanto dia a dia, ano a ano, a humanidade ela vem trazendo inovação, tecnologia, então cresce pela asa da inteligência, mas a moral ainda é difícil, porque não dá para saltar para frente, né? Tem que construir. Né? Então, nós não somos mais um mundo primitivo, fizemos avanços, né? As qualidades inatas já vêm com a humanidade, né? Por quê? Porque o Espírito ele traz para cada nova encarnação a sua bagagem adquirida. Né? Mas os numerosos vícios aos quais são inclinados, nós somos inclinados, né? Que vício? Mas eu não fumo, não bebo. Né? Não é só vício de drogas e, vamos dizer assim, são vícios de pensamento, vícios de sentimento, vícios de atitude, né? Então, tudo aquilo que contraria as leis de Deus são viciações do nosso espírito, né? Então, esses vícios são o índice de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou sobre uma terra ingrata para expiarem suas faltas através de trabalhos penosos e de misérias da vida, até que mereçam ir para um mundo feliz. Olha que interessante, ele coloca como nós estarmos num lugar, né, um planeta, uma terra ingrata. Por que uma terra ingrata? Na verdade, a terra é maravilhosa, né? Porém, nós temos, vamos dizer, não é tragédias, catástrofes naturais, nós temos doenças, nós temos a natureza devolvendo todas as nossas atitudes aí destrutivas, nós temos muitas ainda mazelas que nós carregamos por causa de uma matéria ainda densa, uma matéria ainda que nós necessitamos passar por dificuldades. Né? O aprendizado ainda pela dor ele é muito necessário para o nosso desenvolvimento moral. Então a Terra hoje, ela tem sim traz muitas dificuldades. Não tem ninguém que não tenha, não tem nenhum lugar que não tenha, apesar de outros serem mais inóspitos. Né? Mas a Terra ela tem essa característica ainda. Os espíritos dizem que à medida que os espíritos vão evoluindo, a matéria vai evoluindo nos planos, nos mundos, né, felizes, nos mundos ditosos, que são morados de espíritos já mais elevados, não tem essa necessidade de doenças, de catástrofes. Por quê? Porque ali aqueles espíritos eles já não estão precisando vivenciar desses impulsos, né, evolutivos físicos e materiais. Né? Ali já é uma outra busca, né? Um desenvolvimento moral que os espíritos se entre e ajudarem. Né? Então a matéria, o mundo ele é condizente com a nossa necessidade. No entanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra encontram-se em expiação. Né? Provas e expiações, uns se encontram espiando. O que é espiar? É você meio que responder, né? Aprender ainda pela moeda trocada. Né? Então, aquele que matar pela espada, perece pela espada. Eu fui um carrasco hoje, eu retorno nas mãos ou subjugado a alguém que vai me ensinar que não é bom ser dessa forma. Né? Eu realizei um monte de atos que, em determinado quesito ali, eles geraram um débito para mim. Possivelmente eu vou responder mais ou menos naquilo que eu gerei. Por quê? Para aprender, muitas vezes pela dor. Né? Mas nem todos estão
submetidos a expiações, né? Apesar de que todos que aqui estão vão ter dificuldades, né? As raças denominadas selvagens são constituídas de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato com os espíritos mais evoluídos. Vêm a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. São as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, em longos períodos seculares, conseguindo algumas alcançar a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Então ele traz assim, né, que há uma gradação, mesmo dentro do próprio planeta Terra, existem graus de necessidade e graus de evolução dos espíritos. Então vamos parar para pensar num povo que ainda mora lá no cafundó da Amazônia, vivendo de hábitos ainda primitivos, sem contato com a civilização. Com certeza aqueles espíritos, eles ainda necessitam de um aprendizado maior, ainda não estão em ponto que a maioria das pessoas se encontram já desse contato de civilização, desse desafio moral. Ali eles ainda vivem mais na primitividade, mais ainda necessitando desse contato com a natureza, dessa troca, dessa subsistência, desse aprendizado mais material. Porém, vai se graduando, né, e com certeza nas sucessivas encarnações, e é o processo que a gente passou, que a maioria dos irmãos estão passando. Né? Nós vamos, à medida que vamos desenvolvendo, vamos se enquadrando, se encaixando em novos cenários necessários para o nosso desenvolvimento. Então, a espiritualidade, o planejamento encarnatório, né, ele vai colocar cada um naquele local que seja o mais propício para o nosso desenvolvimento. Então, eu preciso trabalhar na questão do orgulho. Muito possivelmente, eu vou ser inserido em um lugar que vai fomentar esse desafio na minha vida. Né? Eu fui uma pessoa que fiz mau uso do dinheiro. Quem sabe, ou eu vou ser provado novamente no dinheiro, ou eu vou passar por certa dificuldade para ver que aquilo não é legal. Você esbanjar, você não dá valor. Então é interessante a gente entender que, nossa, por que eu passo por isso? Né? Não é a pergunta revoltosa, sim extrair de tudo aquilo que a gente está vivenciando, onde será que está a necessidade do meu aprendizado, para que eu estou passando por isso e o que eu posso aprender com isso, porque é só assim que a gente consegue, quem sabe, sair disso, não sei se nessa ou em outra, né, passar por aquela matéria, né, eu conseguir passar de ano, eu vou para a próxima. Né? Então é esse o intuito, às vezes, das nossas dificuldades. Né? E, então ele coloca que os espíritos aí em expiação, se assim se pode exprimir, como que estrangeiros já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por serem motivo de perturbação para os bons, foram relegados por um tempo a conviver entre espíritos mais atrasados e têm por missão fazê-los avançar, pois levam consigo a inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Isso aqui é aquilo que a gente fala dos degredos, né? Então, por exemplo, o planeta ele vai sair da categoria de prova de primitivo e ir para provas e expiações. Porém, nem todos vão estar aptos a passar, né? A continuar o desenvolvimento. Então, aqueles que não têm condição de seguir para um outro plano, por exemplo, nós aqui, nós estamos, o planeta Terra está seguindo para um regenerado, nós estamos transicionando. Aí eu ainda não me adaptei, eu não quero, eu optei que eu não vou seguir esse desenvolvimento. Eu ainda estou preso na matéria, estou preso na maldade, porém eu já tive um crescimento espiritual. Então, a humanidade terrestre que está apta segue, e aqueles que não podem seguir, porque já não fazem mais, não se enquadram com um novo ambiente, eles vão ser degradados para um local. Mas muitas vezes eles vão para um local até menos desenvolvido que a Terra estava. E lá eles serão acima do que aquele povo. Então eles ajudam aquelas pessoas a crescer, a se desenvolver, porém para eles é uma grande dificuldade, né? Falar, nossa, onde que eu vim parar? E aquilo é uma expiação, é uma dificuldade. Você cresce,
Você ajuda por um lado, mas você tem vontade de se melhorar para falar, olha, eu quero almejar, retornar para aquele lugar que é muito melhor do que eu me encontro. Né? E a gente vê como isso encaixa em algumas fases da humanidade. Né? Não existe aquelas fases que a Terra passava por um momento mais primitivo, porém com tecnologias que se falam, nossa, como que naquela época eles tinham as pirâmides, né? Então existem alguns povos que nós temos ciência que foram esses degradados, né? Tem até o livro Exilados de Capela que conta esse processo de povos degradados para o planeta Terra, que aqui trouxeram a tecnologia, né? O seu desenvolvimento tecnológico, porém não tinha ainda essa moral para poder seguir com os capelinos. Então aqui eles trouxeram o desenvolvimento, alguns puderam retornar o seu desenvolvimento junto com aquele povo quando se transformaram, e muitos ainda estão aqui, né? Seguindo com a gente, ainda passinho a passinho no desenvolvimento moral. Então esse é o processo da mudança de um mundo para o outro, da mudança do espírito para um local melhor. Né? Nós, muito possivelmente, somos extraterrestres, né? Nós não nascemos na Terra, fomos criados e desenvolvemos todo o nosso desenvolvimento como espíritos aqui na Terra. Então nós possivelmente já transitamos em outros mundos. Né? Só para finalizar aqui, depois vai vir falando de outros mundos, é um capítulo bem interessante. Né? A Terra fornece-se, pois, como um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir como local de exílio a espíritos rebeldes às leis de Deus. Né? Então nós somos espíritos imperfeitos. Né? Esses espíritos aí têm que lutar de uma só vez contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Então nós lutamos no sentido de ainda conviver com a maldade, né? Com a imperfeição dos espíritos que aqui habitam, e a Terra, de certa forma, também, né? Como ele coloca, inclemência da Terra, né? Da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. Por quê? Nós temos que lutar contra todas as dificuldades que a Terra ela proporciona, né? Então tem que ter terremoto, você tem que desenvolver tecnologicamente para não cair a sua construção. Tem uma doença, então a medicina, a ciência, ela tem que desenvolver cura. Então a gente está lutando para desenvolver a nossa inteligência, porém, em contato com os espíritos, né? Com os irmãos, nós estamos também desenvolvendo a nossa moral, né? O amor. É assim que Deus, em sua bondade, reverte o próprio castigo em favor do progresso dos espíritos. É uma mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. Uma coisa que eu acho legal, né? Hoje é dia dos nossos irmãos menores, e aí a gente vê como a natureza, como Deus, né, em sua sabedoria, ele faz as coisas tudo muito certo. Se a gente parar para pensar na natureza selvagem, né, a caça, o predador, a presa, né, às vezes ela parece ser algo feroz, violento, né, como Deus permite um animal destroçar o outro, né? Aí a gente para pensar, né, ali na dificuldade, né, aquele que caça ele tem que bolar estratégia, desenvolvimento intelectualmente para conseguir o alimento. Aquele que foge, ele tem que achar estratégia, ele tem que se esconder, tem que fugir, tem que sobreviver. Então, na própria natureza, nós estamos sendo, desde o início, né, porque acreditamos que os nossos irmãos menores serão os espíritos que lá para frente, numa outra categoria, vão também poder adentrar nessa fase de humanidade, mas ainda há um grande caminho a percorrer. É muito distante a distância dos animais para os seres humanos, porém, também é muito distante a nossa distância para Jesus. Então não é uma jornada, né? Então a natureza ela serve de estímulo, que muitas vezes é cruel, é doloroso, porém é aquela que é necessária para aquelas fases, né? Hoje a gente enxerga uma morte, uma tragédia dentro da própria humanidade como, nossa, mas o que é isso diante da nossa vida? O que é isso diante da imortalidade? É muito dolorido para quem que perde, para quem que vivencia. Porém, se a gente conseguisse enxergar tudo isso como sendo uma continuidade, né, como sendo algo que tem um fim educativo e de desenvolvimento por trás, a gente começaria a conseguir enxergar as coisas de uma maneira diferente. Né? Então, às vezes, o que nossos irmãos menores passam são as mesmas dificuldades
que a gente vai falar, mas eles não têm culpa de nada, mas também faz parte do desenvolvimento deles as dificuldades que eles estão passando, assim como faz parte do nosso desenvolvimento as mazelas que cada um de nós também vivenciamos, né? Que é onde vai treinar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem. A gente vai fortalecendo, pedindo ajuda para um, recebendo carinho de outro, aprendendo a amar, desfazendo alguns valores invertidos, né? Quantas pessoas numa dor, numa doença, elas falam, nossa, perdi tanto tempo pensando nisso, perdi tanto tempo gasto ou mal gasto com aquilo, né? Eu queria tanto poder ter mais um pouquinho, né? E aí vão vir os aprendizados na dor também, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer algum ponto? É um assunto aberto, né? Eu gosto de pensar nisso. Como a gente está encaixado, a gente está no local necessário, né? E a gente pensa que somos muito melhor. Nossa, eu não sou ruim, eu sou bom. Aí a gente fala assim, não, eu estou aqui na Terra, mas será que eu sou tão bonzinho assim, né? Eu acho que a gente está aqui porque é onde tem que estar, né? A gente ainda tem muito que aprender a desenvolver, deixar o orgulho e o egoísmo de lado, né? Será que eu mereço isso? Com certeza. Merecemos, né? A gente fala das coisas ruins que acontecem, né? Porque será que a gente merece? Mas a gente não fala das coisas boas, né? Que tem muitas coisas boas. Falar a Terra é um lugar... Mas quantas coisas boas a gente vivencia também, né? Não são só ruins. Mas, infelizmente, a gente ainda precisa dessa parte mais truncada que a gente desenvolveu, né? Se fosse só pelo amor, nós conseguíssemos ouvir lá, Jesus a 2 mil anos falou, olha, ama, né? Perdoa, tira, a gente ainda está aqui, né? Ele vai ver, ele vai pagar, um dia o mundo gira, a gente ainda está nessa, né? Então é sinal que ainda estamos agarrados nas nossas associações, né? Certo? Então vamos lá, passar para os nossos passos. Lembrando que aqui, presencialmente, a gente vai trabalhar junto aos nossos irmãozinhos, mas nós temos aqueles que acompanham as nossas transmissões, que estão nos nossos tratamentos, então que possa a espiritualidade amiga, as equipes de monastácias, as equipes veterinárias, se chegarem a todos esses irmãos que necessitam, seus lares, seus tutores, levando a eles aquilo que for possível e que estejam abertos, receptivos a receber todo o amparo. E por aqui nós agradecemos até o momento as atividades realizadas. Vamos seguir para os nossos passos. Que assim seja.